Vale a pena, muito bom com a situação. Olá, o programa em discussão de hoje vai falar sobre a era dos aplicativos. O celular não é mais só um telefone móvel, mas também um dispositivo portátil de acesso à internet. Online, esses programas chamados de aplicativos ganham cada vez mais nosso cotidiano e transformam nossa vida de um jeito inimaginável há algumas décadas. Hoje há aplicativos para achar o carro no estacionamento, que traçam um percurso que você precisa percorrer para chegar em algum lugar, para conseguir um táxi ou carro particular, que diz quais constelações estão acima da sua cabeça, que convertem medidas em moedas, que permitem edição de fotos e vídeos, podem fazer compras no supermercado, entre um sem número de opções. O Brasil já ocupa o 5º lugar no ranking global de tempo de uso de smartphones, segundo o relatório Estado de Serviços Móveis. Se comparado com 2016, o tempo médio diário usando o celular móvel, os smartphones, cresceu 50%. E só as redes sociais concentram 50% das horas gastas com os aparelhos celulares, seguidas por apenas programas de reprodução de vídeo, 15%, e jogos eletrônicos, 10%. Das mais de 3 horas que passamos ao celular diariamente, 91% desse tempo estamos usando aplicativos. E para falar sobre esse tema, nós vamos conversar com Wesley Pinheiro, professor de comunicação da Fapcom, Viviane Teobaldo, professora do curso de Publicidade e Propaganda da FIANFAAN, e Charley Luz, professor de Gestão e Informação Digital da FESP-SP. Sejam muito bem-vindos. Queria começar falando, vocês imaginavam, há 20 anos atrás, a gente viver, essa dependência dos aplicativos hoje, assim, Professora, vamos começar com você, assim, como que a gente transformou a sociedade em apenas 2 décadas? É muito interessante ver essa mudança, assim, a gente que tem mais de 30 anos, a gente está nessa transição, a gente viveu um período sem celular e viveu hoje o período que você não consegue sair de casa sem celular. E a gente não consegue nem lembrar mais como é que era você... Como é que se pedia táxi? Na rua, era pedindo, ou usava o telefone, né? Sabe, hoje você não consegue imaginar, e principalmente a geração Z e os millennials não conseguem imaginar como é isso. Tudo é em aplicativo hoje. Para as marcas é interessante porque você tem uma relação muito mais próxima com o seu público, porque é um aplicativo que está instalado no celular. E para a sociedade também, para a população também é interessante porque o serviço está ali. Você muitas vezes não precisa nem da internet para usar o aplicativo. Então, é muito interessante essa mudança que tem acontecido ao longo dos últimos anos com os aplicativos na nossa vida. Professor Charley, aspecto comportamental, O que a sociedade mudou nesse tempo? Como que as pessoas estão lidando com encontros, com a presença ou não presença? Queria que o senhor falasse sobre isso. Alto impacto nos aspectos comportamentais, Primeiro porque teve um autor, o Silverstein, o nome dele, ele falou que estamos no Tesseract. O que é o Tesseract? Um momento onde acaba tudo que existia e surge um novo, mas o novo ainda a gente não sabe como é que é. Então estamos no meio do Tesseract. Estamos num tempo onde chega o digital, isso impacta na forma como a gente pede um táxi, na forma como a gente diariamente se comporta, e isso pede da gente determinados comportamentos que muitas vezes a gente não sabe como reagir. Quer dizer, uma nova geração, essa nova geração que veio, os millennials, já nasceu com a internet, já nasceram com aplicativos. Na minha época, a babá eletrônica era a televisão. Hoje são os aplicativos. Ainda muitos canais ainda são, mas os aplicativos hoje e o smartphone também. Até pela facilidade, porque daí a gente era a nossa babá, mas a gente ficava na sala. Hoje você pode ficar no seu quarto, você pode ficar no condomínio. Então isso impactou completamente a vida dessa nova geração. A gente que pegou o início desse Tesseract, nós temos aí uma avalanche informacional, eu costumo chamar de tsunami informacional, Então, eu mudei, por exemplo, a forma que eu acesso a informação. Todo dia de manhã eu pegava o jornal e assistia algum programa jornalístico. Hoje não, hoje a primeira coisa que eu vejo é
redes sociais, para saber as notícias que as pessoas estão comentando, para saber qual é o debate que está acontecendo hoje na sociedade. Professor Wesley, toda mudança gera um lado positivo e negativo, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, assim, quer dizer, que cuidados hoje a gente precisa ter dentro desse universo dos aplicativos, né? A gente está deixando um momento para aderir a outro momento, igual o professor Charley falou, mas uma história que para muita gente é desconhecida, né? Quais são os benefícios e malefícios dessa história? Eu acho que o mais importante quando a gente pensa nessa gama de aplicativos, né, como foi dito no início, a gente tem aplicativo para controlar a entrada e saída de um carro no estacionamento, a gente tem aplicativo para controlar quantos copos de água tem que tomar ao longo do dia, né? Ele cuida da nossa saúde, ele cuida do nosso emprego, ele cuida da nossa relação social. Facilita a nossa vida, torna ela muito mais dinâmica, cria um certo comodismo, porque isso em algum momento vai gerar uma dependência, né? A gente começa a depender do aplicativo, a gente passa de ter atitudes e para de ter determinados comportamentos em função dos aplicativos, e isso vai gerar, obviamente, alguns aspectos negativos. Eu gostaria de destacar um que é um tanto complexo, né? Tem uma questão da saúde pública que é chamada nomofobia, né? Que é a fobia que você tem de ficar sem o celular. Obviamente porque você não vai poder usar o WhatsApp, você não vai poder usar as mídias sociais, você não vai poder fazer um jogo, enfim, né? Todas as suas tarefas ali. As pessoas começaram a tratar os relacionamentos íntimos e pessoais a partir de aplicativos. Hoje, essa mesma geração que aprendeu a lidar com os aplicativos, nasceu com os aplicativos, não sabem namorar. Porque usam os aplicativos para encontrar pessoas, só que a vida se tornou tão virtual, que ele não consegue mais sair do mundo dos likes para o mundo real. Não consegue olho a olho. E estão indo para o banco de um terapeuta, né? E muitos dos jovens e adolescentes questionam os seus terapeutas dizendo o seguinte: eu tenho inveja da sua geração que ia para um barzinho conversar olho no olho, que existia uma paquera. E hoje a gente não tem, a gente tem cardápios de escolhas e a gente não sabe mais fazer o que fazer com isso, né? Isso é só uma das ideias do quanto pode ser também ruim, prejudicial, por exemplo, na relação do convívio social. Professora, para o mercado publicitário, os aplicativos têm ajudado bastante para ver perfis, ver segmentação. Como é que está essa questão? Sim, ajudam muito dependendo do seu objetivo. E geralmente o objetivo das marcas é ter mais engajamento, ter os usuários mais próximos. E o aplicativo é uma excelente solução para isso. Quando a gente estuda mobile marketing, a disciplina ela é muito extensa, mas a gente sempre trabalha o entendimento de aplicativos voltados para relacionamento com clientes e o entendimento dos sites mobile para atingir os clientes. E a gente percebe que existe uma diferença muito grande de objetivos aí. Enquanto o site mobile ele tem que estar todo bonitinho na tela do seu celular, ele não pode estar travancado, não pode exigir que você tenha que ficar dando zoom com o dedo, porque muitas vezes você nem quer fazer isso. E ele é mais voltado para quem são os novos clientes de uma marca. Os aplicativos eles são voltados para relacionamento com os clientes, pessoas que já visitaram o site mobile, já curtiram aquele produto, aquele serviço ou aquela marca e agora eles se tornaram fiéis àquela marca. Então, quanto mais gente tiver aquele aplicativo no celular, maior é o amor que esse usuário tem pela marca. Na hora que esse aplicativo for deletado, o amor acabou. E existe um desafio muito grande das marcas, que é fazer as pessoas manterem os aplicativos no celular. E aí existem promoções, existem várias estratégias de marketing digital que você pode fazer para agitar esse aplicativo e fazer com que as pessoas não deletem. Porque o que eu conheço de gente que baixa um aplicativo de uma rede de fast food aí, que eu não vou falar o nome, só por causa das promoções e depois deleta, porque não tem espaço no celular, eu faço isso. Às vezes estou na porta, assim, vamos baixar o aplicativo de novo e tal. Exatamente. A gente vai lá na promoção, escolhe a promoção, depois deleta o aplicativo e aí um dia volta para ele na próxima Quando vinda. você precisar. Cadê a fidelidade com a marca aí? E você criar um aplicativo é muito caro.
É caríssimo. Então, assim, é um investimento muito alto que você tem para talvez não ter tanto engajamento. Então, eu acredito que hoje, para as marcas, o grande desafio é esse, é você investir na criação de um aplicativo que seja útil para as pessoas e que elas usem o tempo inteiro. Que elas tenham ali como um serviço para elas, aliando o amor à utilidade. Então, são duas coisas que precisam estar alinhadas e não é fácil você chegar nesse resultado para você ter um aplicativo bom e manter ele no seu aparelho. Isso impacta muito na própria indústria da comunicação, né, como um todo, da chamada experiência do usuário, né? Então, a gente vê novas profissões surgindo por conta disso, né? Então, tem agora... eu fiz um curso lá na FESP mês passado com UX Writing. O que é isso? São os profissionais de comunicação, de texto, que fazem os roteiros de como o usuário vai se deslocar dentro daquele aplicativo. Então, estabelecem uma linguagem comunicacional, porque, de fato, um dos grandes impactos nesse consumo dos aplicativos é essa linguagem. Ela deixou de ser uma linguagem como era antigamente na publicidade, que você, né, falava no megafone e as pessoas ouviam. Não, hoje ela é dialógica, né? Hoje é um diálogo que tem que ser travado ali entre o usuário e a marca. Então, hoje se fala muito em tom e voz da marca, né? Então, essa marca ela precisa pensar qual é o tom que ela vai falar com seus usuários, com seus clientes, ou até podemos falar com seus fãs, né? E qual é a voz que ela utiliza, né? Qual é a personagem que tem por trás dessa marca, né? Então, esse impacto econômico ele é bem importante, né, para a área da comunicação, que é uma área que a gente trabalha, né? E a experiência do usuário, portanto, eu trabalho muito com a arquitetura da informação. Eu tive que também me reinventar nos últimos 5 anos por causa da experiência do usuário. Né? Porque é isso, antes a gente organizava a informação para distribuir para o usuário, hoje não, hoje a gente tem que entender muito bem quem é esse usuário, estabelecer esse diálogo e aí sim criar formas, e não é sempre uma forma, são várias formas que ele pode se relacionar com o aplicativo, com as pessoas. Né? Professor, pegando essa linha, né? A lógica então da sociedade está mudando com os aplicativos, a maneira de pensar, a maneira de se interconectar, a maneira de... Como que essa lógica está mudando o nosso dia a dia, a sociedade que a gente vive? Bem, a lógica da sociedade sempre está em transformação, né? Ela está sempre mudando. A tecnologia, sobretudo nos últimos 40 anos, trouxe velocidade para essas mudanças, né? Toda vez que a gente está falando dessa cultura do uso dos aplicativos, sobretudo a partir da internet, a gente está falando de uma velocidade de tarefas, uma velocidade de consumo de informação, e as transformações parecem ser mais radicais, né? Porque elas são muito rápidas, né? O que eu imagino é que a gente está passando por um momento em que cresceu, né? Cresceu muito esse impacto do uso dos aplicativos. Chega um momento que a gente começa a fazer reflexões sobre esse uso, sobre os processos negativos, sobre o que isso vai influenciar na saúde, no comportamento, etc. e tal. E a gente já começa a ter movimentos contrários. Então, ou seja, a gente sai desse crescimento exagerado e começa a entrar num momento em que há uma certa racionalidade sobre isso. Está na curva de tá decréscimo, começa. E aí o que eu imagino é que a gente tende a estabilizar isso em algum momento, né? É claro, ainda deve existir um crescimento, porque quando a gente fala dessa questão da tecnologia, sobretudo a gente está falando de uma questão econômica, né? Tem muitas pessoas, pegar Brasil como um exemplo, tem muitas pessoas que não têm acesso ainda a um celular com condição boa de ter os aplicativos, né? De ter vários aplicativos. Muitos dos aplicativos também custam caro para você manter jogos, então você tem que investir o tempo todo pagando. Então tem uma questão econômica ainda, então tem uma certa fatia da população que ainda vai ter acesso. Essa fatia, quando tiver acesso, ela vai mergulhar, então ela vai ficar dependente, ela vai passar por toda essa discussão. Mas eu acredito que a gente está num momento de curva e que deve se estabilizar. E aí vai vir uma outra nova transformação tecnológica que eu acho que não está ligada a essa estrutura que a gente tem hoje e que vai, obviamente, mudar um pouco os rumos de como a gente faz, do que a gente faz, né? Professor, é possível a gente falar daqui a pouco em fim da era dos aplicativos? A gente já está caminhando para
Eu estava lendo hoje umas coisas e aí eu vi lá, a era dos aplicativos já vai terminar e tal. Vai ser tão rápido assim, começou ontem, vai terminar amanhã, é isso? Talvez não os aplicativos do jeito que a gente conhece. Talvez, porque tudo na internet muda muito rápido. E todas as previsões são sempre assim, né? Os livros vão acabar daqui a pouco e a gente está vendo Não livro acaba, aí. né? Então, a gente vê livros transformados, a gente vê a experiência de leitura transformada. Então, eu acredito que os aplicativos eles vão se transformar, estão se transformando. Você percebe que os melhores aplicativos hoje são aqueles que conseguem personalizar a experiência com base no que o smartphone pode oferecer. Então, por exemplo, você vê o site de uma loja é de um jeito e o aplicativo, você pode usar a câmera, você pode usar o touch para você fazer alguma coisa que você não usa no desktop. Então, existe essa transformação. E eu acho que eles vão mudar para melhor, né? Inclusive com o UX, com o UI também, que é interface do usuário, que é você entender o que o usuário quer ver, que cores ele quer ver, que formatos ele quer ver, o que ele quer ver, além do que ele quer ler, além da experiência que ele quer ter. Então, eu acho que existe essa transformação, sim, e isso é muito benéfico, porque a gente vai errando, vai aprendendo e vai melhorando. Então, eu acho que para o público isso é muito bacana, essa mudança é bacana. Charley, essa efemeridade que eu estou chamando aqui, né, toda, quer dizer, uma hora você tem um aplicativo, outra hora você não tem, uma hora ascensão de uma rede social, de outra e tal. Isso não está levando a gente a uma sociedade de consumo de aplicativos que, enfim, que não está cultivando relações, que simplesmente gosta num dia e não gosta no outro. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Tem um autor que faleceu há pouco, acho que uns 2, 3 anos atrás, o Alvin Toffler. Ele escreveu um livro chamado A Terceira Onda. Isso foi em 1982, bem quando estava surgindo os PCs. O primeiro Macintosh, né? E o primeiro PC da IBM. E ele, naquela época, a terceira onda é essa era da informação. Ele foi um dos primeiros autores a chamar isso que veio a acontecer depois de era da informação. E o Alvin Toffler, ele falou assim, olha, nesse futuro, nessa era da informação, todos seremos prosumers. E aí ele lançou essa palavra. Né? O que é um prosumer? Você produz informação e você consome ao mesmo tempo. Então, todos nós somos prosumers. O que vai acontecer? Como a professora estava falando, né? Isso vai evoluir de alguma forma, mas eu acredito que esse papel de prosumer, ele não vai se alterar. Pelo contrário, cada vez mais os aplicativos estão descobrindo que a gente produz informações. Então, por exemplo, eu tenho um aplicativo que um amigo me mostrou, eu curti ele durante um bom tempo, que era quantos passos eu dou por dia. Né? Depois eu acabei vendo, você tem que dar 10 mil passos por dia. Eu acompanhei durante um tempo para ele esse aplicativo, acompanhando quantos passos eu dava por dia. Foi interessante porque impactou um pouco em aspectos de saúde, né? Mas até que ponto isso também não me causa ansiedade, porque tem que dar 10 mil passos por dia, se eu der menos vai me acontecer alguma coisa. Né? E eu tenho uma amiga psicóloga que ela fala, olha, tem aumentado muito depressão e ansiedade. Né? Então tem muito esse impacto, né, dos aplicativos, da gente entender, né, que esse aplicativo não é o todo verdade, né, que a gente precisa utilizar esses aplicativos, né, como instrumentos e não eles nos instrumentalizarem. Né? Tem um outro autor que fala do exocérebro, né? Mais ou menos é isso que a gente está podendo ver também. O aparelho de smartphone, principalmente, né? Ele acaba sendo meio que um cérebro auxiliar ao nosso cérebro. Então, teoricamente, deveria liberar um pouco a nossa cabeça para a gente curtir o ócio, aproveitar a criatividade, né? Mas existe toda essa tensão, né, aí que se cria de ansiedade e depressão também, né? E então isso é um impacto bem forte que está acontecendo. Professor Wesley, a gente controla ou a gente está sendo controlado pelos aplicativos? Ótimo. Eu sempre acredito que a gente está sendo controlado. Vou pegar a discussão do escândalo do Google há poucas semanas, né? O Google foi obrigado a dizer que parte das
gravações, né, que ele tem das vozes das pessoas são interpretadas por seres humanos, né? Tudo nosso é monitorado, né? Localização, a partir do momento que eu tenho um aplicativo, eu dou a ele a permissão de acesso ao microfone, acesso à câmera. Mas tem alguns casos que você, por exemplo, o Google, navegar em módulo anônimo, ou então você está de direção, você não quer ser achado, mesmo assim ele está medindo. Sim. O navegador, módulo anônimo, isso é só por uma questão de cookie de histórico. Por exemplo, se você está dentro de uma empresa, o administrador de rede sabe exatamente tudo que você fez. Então, ele não é anônimo. Se você está no Wi-Fi da empresa, exato. Então, você está cedendo seus dados para aquela empresa saber o que você está fazendo. Isso. Eu acho que duas coisas são importantes. Não existe anonimato e não existe privacidade. Isso é muito importante. É que a gente não para pensar sobre isso. Todo esse monitoramento, né, assim, eles estão coletando esses dados sem a gente perceber. Então, tela em segundo plano, né? O aplicativo está em segundo plano, você não está usando ele, mas ele está gravando. E a gente autoriza. A gente autoriza. Essa coleta de dados, a hora que você dá a aceitar sem ler lá o... Ninguém lê. Ninguém lê. Exato. Né? E o grande problema é que isso é essas informações, ela fomenta uma indústria milionária, bilionária, né? O grande problema é quando o maior gigante de dados do mundo é obrigado a dizer que sim, ele grava tudo sem as pessoas saberem, né? Nossa conversa aqui está sendo gravada. O Google sabe disso. O Facebook sabe disso. O Instagram sabe disso. Porque o Google, o Instagram, aparecer. o Facebook são os grandes irmãos, então, dessa história. Sim, são. Tem um mito lá do grande irmão que tudo controla, tudo vê. Né? O que eu acho, pegando ainda a sua pergunta, se a gente controla ou é controlado, né? Eu disse, nós somos controlados. E pegando o Charlie falou sobre o prosumer, nós fomentamos essa indústria sem saber efetivamente e não recebemos nada em troca. Pelo contrário, nós fomentamos para ter que pagar por isso, né? Pagar a partir de produtos que vão vir das empresas, que vão criar seus aplicativos, mas que vão receber informação desses grandes produtores de informação. E nós, na realidade, somos, de alguma forma, o elo mais frágil, mas também é o elo mais forte, porque sem nós, toda essa indústria, toda essa economia não existe. Por isso que esses aplicativos, eles tendem a facilitar a vida da gente e forçar com que a gente use o tempo todo. Porque quanto mais nós usarmos, mais informação tem. Mais informação tem, mais economia, né, digital existe, e isso cria um ciclo, que é um ciclo vicioso. E aí a gente parece um pouquinho, em pegar o que está passando na minha cabeça, um ratinho de laboratório correndo. Né? Eu sei que não é uma visão das melhores, muito otimista, mas eu acho que é um pouco de racionalidade, pé no chão, para a gente saber até que ponto a gente pode ir ou não. De fato, a gente não valoriza esse nosso produto maior, que são as nossas informações. A gente troca pela utilização do aplicativo. Então, eu tenho um e-mail de graça do Gmail. Não é de graça, porque se você trocar um e-mail com alguém falando, eu estou pensando em ir de férias para tal lugar... Começa a aparecer a propaganda do tal lugar. Começa a aparecer propaganda de agências de viagens, conheça tal lugar e assim por diante, né? Inclusive, o Google, ele abriu há um tempo já uma pesquisa que eles mudaram um pouco a visão de marketing em relação a isso. Eles chamam de momento zero da verdade, né? Tem o primeiro momento da verdade e o segundo momento da verdade na hora do consumo, né? O que é o primeiro momento da verdade? A hora que eu estou escolhendo o meu produto. O segundo momento, ali, depois que você utilizou o seu produto, né? E o Google criou essa visão do momento zero da verdade, que é exatamente esse momento que a gente puxa o telefone e pergunta, eu quero, o que tem para fazer em Buenos Aires, né? Restaurantes Estrela Michelin em São Paulo. Então, esse momento que eles começaram a valorizar mais nesse processo de compra, né, que a gente chama de jornada, né, do consumidor, e que então eles pesquisaram durante 10 anos o que seria esse momento zero da verdade, né? Professora, esses diálogos todos aqui estão me lembrando um pouco, né? Black Mirror, aquela série que tem lá no Netflix, que fala muito de um futuro meio distópico, né, em que a gente é absolutamente controlado e tal.
A gente está caminhando para esse futuro distópico lá, black mirrorização da sociedade. A gente corre risco de ter uma sociedade completamente distorcida em termos de valores no futuro. Assim, eu sou um pouco crítico, eu estou falando um pouco disso, eu sou muito crítico em relação a essa utilização dos aplicativos e o benefício e o malefício deles. Eu sou um pouco cético, por isso que eu faço essas perguntas mais de futuro. Hein? Eu acho que a gente já está vivendo Black Mirror. Existem muitos casos que você vê claramente que já não é mais um episódio de Black Mirror, já é a realidade. Por exemplo, tem um episódio da terceira temporada que a personagem principal, ela precisa ganhar pontos no perfil dela, de uma determinada rede social, para conseguir até um financiamento para um apartamento. Eu vi esse episódio. E eu acho que a gente está muito perto de chegar nisso. Né? As pessoas hoje são valorizadas por cliques, as pessoas não são valorizadas pelo que elas são. Ontem eu postei no meu LinkedIn, que é a rede que eu mais uso hoje, é o aplicativo que eu mais uso hoje, que está faltando humanidade, que foi como a gente já falou aqui hoje. A gente está tão imerso na tecnologia, e eu acho ela muito positiva, sim, se a gente souber usar, mas cadê a humanidade? Né? Cadê você saber que tem um ser humano do outro lado? Então, essa consciência que falta nas pessoas é que eu temo. É isso. Se a gente conseguir usar a tecnologia e continuar mantendo a nossa ideia de humanidade, eu acho que tudo vai dar certo. Mas se a gente esquece, aí a humanidade acaba. Porque é a única coisa que faz a gente se tornar diferente de animal. É o senso de humanidade que a gente tem. Agora, esse episódio ele é muito interessante. E eu vi, na verdade, eu acompanho um pouco lá na China, eles já estabeleceram um processo de avaliação social, que é muito parecido com esse episódio. Você precisa ter determinado nível de classificação para acessar determinados tipos de serviços que lá, no caso, é o Estado que promove. Isso está começando a acontecer aqui quando você tem uma avaliação do seu score, por exemplo, de compras, né? Então, dependendo lá do score que você tem, já usam isso. E aí você tem direito a ter um cartão de crédito X ou Y, ou você pode fazer compra tal e tal, enfim. Mas não só isso, né? Eu acho que para complementar essa discussão dessa black mirrorização, pensar que, por exemplo, os aplicativos de automóvel, né? Que se tem aí aos montes. De transporte? De transporte, né? Então, eu tenho um aplicativo para pegar um carro que vai me transportar de um lugar para o outro. Esse motorista, ele é classificado, né? Ele recebe os mesmos pontos, assim como nesse episódio de Black Mirror. Eu também sou avaliado por ele, né? Nós dois brigamos o tempo todo para ter essa avaliação 5 estrelas. Mas, professor, a avaliação que ele faz sua de certa forma, ela tem menos valor do que a avaliação que você faz dele, porque ele depende do serviço e você não depende do serviço. Você pode ter uma avaliação horrorosa que você vai continuar usando o serviço, a não ser que você brigou ou fez alguma coisa. Mas, para o motorista, essa avaliação é 10 vezes mais importante, a sua avaliação, do que a avaliação dele sobre você. Muito mais pesada. Você tem casos de motoristas que já automaticamente terminou a corrida e fala: estou dando 5 estrelas para você. Porque ele precisa disso. Uma negociação. Né? Uma negociação, ele precisa disso. Eu já vi isso. Um outro ponto importante nessa briga de likes é a relação, por exemplo, na comunicação com a televisão. Né? Já existe denúncias de atores que não conseguem entrar em determinados elencos de telenovelas porque não tem a quantidade de seguidores em uma mídia social, não tem os likes. Não tem 8 milhões de seguidores ali. A principal empresa que faz a mensuração de audiência de televisão no Brasil mudou o seu processo de mensuração esse ano para usar a força das mídias sociais para dizer se um determinado programa ele tem boa audiência ou não tem. O que muda nessa relação, né, e trazendo essa história da humanidade e também com a ideia do prosumer, é que o consumidor vai interferir também nesse processo.
Uma telenovela, ela pode mudar o rumo dos seus personagens a partir da movimentação que se tem numa mídia social como o Twitter. Isso já existe acontece. essa pressão. Aí agora você imagina, as pessoas estão cada vez mais imersas dentro desse universo, né? Tá certo, gente. Nós vamos agora para um rápido intervalo. Não saia daí que a gente volta já já. Estamos de volta com o programa em discussão que hoje fala sobre a era dos aplicativos. Aqui no estúdio, Wesley Pinheiro, professor de comunicação da Fapcom, Viviane Teobaldo, professora do curso de Publicidade e Propaganda da FIANFAAN, e Charley Luz, professor de Gestão de Informação Digital da FESP-SP. Gente, a gente estava com um papo sobre like antes do intervalo. Queria começar com a professora Viviane falando um pouco sobre essa cultura do like e o Instagram que acabou com essa história agora dos likes só nos smartphones, né? Como é que vocês veem isso, assim? A gente tem percebido que as grandes corporações, né, e a gente percebe que a gente pode dizer que as 4 grandes corporações que hoje tomam conta da... Google... As 3 grandes, né? Facebook. Google, Facebook e Apple. Elas têm tomado algumas providências, apesar de vazamento de dados e tal, mas a gente percebe que elas têm tomado providências, sim, para tentar minimizar essa dependência que as pessoas têm com relação a likes e com relação a notícias falsas também, que é um outro ponto muito importante. E o Instagram, há menos de um mês, parou de mostrar o número de likes nas fotos. Então, isso minimiza muito a questão da ansiedade, né? Então, você já não está mais publicando as fotos porque você está atrás de número de likes, você está postando fotos porque você quer postar as fotos. As pessoas estão curtindo porque elas querem, não porque elas estão atrás de aumentar o seu número de likes. Então, parou de... É uma tentativa, na verdade, não quer dizer que vai parar, mas é uma tentativa de minimizar essa agonia das pessoas de, eu vou postar só porque eu quero like, sabe? E esse foi o próprio argumento do Instagram, né? Eles falaram, olha, a gente quer que vocês curtam mais... se instagramar, né? Né? Vocês curtam mais postar fotos do que curtam, né, de fato, voltar à origem likes, do Instagram. Ele foi criado para isso. Ele Exato. foi criado para deleite, para você aproveitar, para ver fotos bonitas. E não para uma guerra de likes. E né? ele foi criado no momento como uma alternativa ao Facebook, né? E o Facebook, ele está numa curva... comprou o Instagram. Descendente, né? E aí comprou o Instagram, né? E agora tudo meio que... E o WhatsApp, né? Também a gente também tem um aspecto econômico interessante aí, né? De que isso meio que junta essas empresas e repete um pouco que na economia a gente já tinha, né, as grandes corporações dos anos 80, hoje estão migrando para o digital, né, e aí tem esses comportamentos de compra. Professor Wesley, o WhatsApp como rede social, no Brasil é usado muitas vezes como rede social, né? Estou falando besteira aqui? Não. Não, né? Não. Como é que é esse comportamento aí do WhatsApp no Brasil que é diferente de outros lugares do mundo? É interessante pensar que o brasileiro, ele tem uma intimidade muito forte com a tecnologia digital, né, com a internet. O Brasil foi o país que sustentou o Orkut durante, acho que 3 anos. O Orkut já não tinha sustentabilidade em nenhum país do mundo, mas era sustentado aqui. Teve uma sobrevida aqui, né? O Facebook é o 2º país do mundo de consumo do Facebook, né? Nós somos, acho que, o 2º país do mundo em consumo de mídias sociais, né? O a gente WhatsApp, perde para os Estados Unidos. nós perdemos para os Estados Unidos, né? Em termos de volume. E o WhatsApp foi, nos últimos anos, né, acho que especialmente nos últimos 3, 4 anos, a grande mudança numa perspectiva de aplicativo, que você sai de um aplicativo de exposição e vai para um aplicativo em tese de privacidade, né, supostamente de privacidade, que é o WhatsApp. E aí nós começamos a criar nossas redes sociais a partir desses grupos, né? A gente tem infinidade de grupos. Eu né? tenho o grupo da graduação,
da pós-graduação, do Da ensino família. médio, falta só do ensino básico, né? A gente fica lá falando e vendo um monte de fotos que você não quer ver, né, e tal. Tem hora que você fala, eu quero sair desse grupo, mas eu gosto tanto das pessoas, né, e tal. Não vou sair e tal, mas tem hora que dá essa vontade. Eu tenho amigos do ensino fundamental, lá do antigo primeiro grau, que só por causa, né, das redes sociais e dos aplicativos de redes sociais, eu consegui contato, porque imagina, eu era de Porto Alegre, ficaram todos lá, eu vim para São Paulo agora. Mas acho que tem um aspecto interessante do WhatsApp, que é a gente imaginar que, né, a gente perde um pouco essa exposição. Na verdade, a exposição ela fica limitada àquele grupo que participa daquele grupo, que abre um pouco mais a possibilidade de falar o que está pensando, né? Então também tem isso, assim, né? O que na rede social já está ficando um pouco mais complicado, né? Você já vê alguém falando uma besteirinha, alguma coisa, você não, né? Você já... E até por questões de mundo de trabalho, né, professor? Áreas de RH hoje olham qual o seu comportamento nas redes sociais. Então o WhatsApp ele dá essa certa liberdade ainda, né? O que também impacta, por exemplo, na propulsão de fake news, né? O fake news se propaga primeiramente no WhatsApp, depois ele atinge outras mídias sociais. A gente fala, nós jornalistas nunca fomos tão fundamentais para a notícia, né? Porque a gente trabalha com isso, a gente é profissional da área, a gente pode ser responsabilizado por isso, ao passo que alguém está ali disseminando uma fake news, que não é jornalista profissional, ele nem sempre se consegue chegar até ele, né? Uma matéria jornalística eu estou ali assinando, na TV, no jornal. Checa as fontes, você tem que checar as fontes, né? Isso é mandamento básico do jornalismo. Você conhece né? as leis, você está por dentro das leis, né? Para poder falar alguma coisa, enfim. Agora, professora, e a questão da disseminação do ódio, né? É um outro lado aí que está sendo bastante usado, né, ultimamente. E os aplicativos, existe essa névoa de privacidade, mas em nenhum lugar da internet tem privacidade. Eu costumo dizer que se você quiser privacidade, se você quiser segurança e privacidade na internet... Não tem um smartphone. Cochicha no ouvido e pague dinheiro. É assim que você vai ter privacidade e segurança. Sem isso, você não vai ter. A gente viu recentemente vazamento de conversas no Telegram que tem um sistema de criptografia diferente do WhatsApp. Alguns consideram até mais seguro do que o do WhatsApp e aconteceu. Então, a gente tem que ter bastante cuidado e não é ter medo de usar os aplicativos, de jeito nenhum, mas ter a consciência de que ali você tem que tomar muito cuidado em colocar para sua mãe, por exemplo, olha mãe, a foto do meu cartão de crédito, toma a senha aí para você sacar o dinheiro. Gente, não vai colocar isso no WhatsApp, pelo amor de Deus. Existem formas de a gente, né, passar essas informações. O ideal é que seja pessoalmente, né, sem câmera, sem uma Smart TV ligada, por perto também, porque a gente está cercado de câmera em todo lugar. Então, e as câmeras estão com uma resolução cada vez melhor. E às vezes você no meio da rua está acessando seu celular, a câmera pode pegar. Então, essa questão da privacidade, ela é muito séria. E a gente tem aplicativos de todo tipo no nosso celular, né? E a gente coloca informação de todo tipo. Todos os aplicativos de transporte urbano que eu pego, eles sabem meus roteiros. Eles sabem para onde eu vou, qual que é a minha rotina. Se um hacker consegue vazar essas informações, ele sabe onde é que eu estou. Se eu for uma pessoa importante, é porque eu não sou nada importante. Mas se eu for uma pessoa importante, ele sabe tudo da minha vida. É muito fácil conseguir descobrir isso. No Instagram, é muito fácil você conseguir descobrir a rotina de uma pessoa. Recentemente, sem querer, eu parei no perfil de uma pessoa, de um adolescente, e numa rápida passada nas fotos dessa pessoa, eu acabei descobrindo um monte de coisa, onde é que ela estuda, nome do pai, nome da mãe, descobri que os pais são separados. Eu fiquei, nossa, gente, como assim? O restaurante que eles vão... Não existe mais exercício de futurologia. Se eu quisesse tentar adivinhar ali, a cartomante, de repente vai acessar a rede social, vai descobrir tudo, né? Exatamente. No YouTube tem até um vídeo muito interessante, que é bem antigo até,
que mostra exatamente essa situação. Um cara monta um stand numa praça com uma bola de cristal e, através das informações da internet, ele consegue dizer a vida da pessoa. E a pessoa fica, meu Deus, como você descobriu? Porque você colocou para mim essas informações. Então, eu acho que assim, é saudável a gente usar aplicativos, facilita demais a nossa vida realmente. Acho que, cara, sempre tentando ponderar, né? Porque a questão da ansiedade é muito séria realmente. Tem aplicativos que te cobram ao invés de te ajudar. Mas é bom a gente tomar muito cuidado, não com informações ilegais, mas com informações sigilosas. Senha de cartão de crédito, endereço, o restaurante que você mais vai, sua faculdade. Dá uma segurada nessas informações. Às vezes elas não são tão indispensáveis para o seu perfil, né? Quanto uma das você indústrias acha. que mais crescem hoje é do Big Data, que exatamente são as empresas que analisam essa quantidade de informação. Porque imagina, você consegue chegar no indivíduo, você consegue ver onde come, onde se alimenta, né? Mas essas empresas de Big Data, hoje elas estão especializadas em analisar uma grande quantidade de dados e extrair comportamentos comuns. Então, daí eles começam a fazer cruzamentos. Quem é professor de comunicação que usa a linha amarela e que passeia pela Avenida Paulista, daí ele sabe que tem 5 mil pessoas que têm esse perfil. E aí entra o aspecto comercial, vai pensar de que forma vai direcionar publicidade, serviços, né, opções de relações comerciais com essas pessoas, né? Então, essas informações, infelizmente, a gente fornece na hora que a gente assina sem ler, né, o contrato ali de cessão de informações. E se né? você se você diz que não, você não vai ter o Não aplicativo. vai ter e aí, uso. enfim. Uma outra questão de sigilo que me preocupa muito é o que está acontecendo hoje na China, professor Wesley, que é o reconhecimento facial, né? O governo tem usado essa tecnologia de reconhecimento facial, inclusive para combater até grupos separatistas. Lá eles fizeram isso lá com um grupo lá que estava no Tibete, que é uma região da China que luta pela independência, está em vários países, mas luta pela independência já há bastante tempo. Onde que a gente vai chegar com esses aplicativos, com essa tecnologia de reconhecimento facial? O governo vai controlar a gente completamente, só de colocar uma câmera e reconhecer, já vai saber quanto que eu tenho no banco, enfim, onde que a gente vai chegar com isso? Bem, o governo sempre vai saber de tudo da gente, né? Independentemente se ele reconhece pela face ou não. A Receita Federal já faz isso, né? Se você tiver uma vida incompatível nas mídias sociais com tua declaração de imposto de renda, eles vão te investigar, né? Dado aquilo que a professora Viviane já tinha falado. Agora, essa questão do reconhecimento facial, ela é extremamente importante porque, assim, não só a China, mas os Estados Unidos, na inteligência, já usa isso para monitorar pessoas, monitorar criminosos, né, em reconhecimento em aeroporto. Nós tivemos agora, recentemente, todo mundo usando um aplicativo aí que transformava a face, né? E você ficava mais velho, mais novo. Todas essas tecnologias estão tentando fazer esses reconhecimentos de face e no sentido não só de um controle organizacional ou governamental, mas também, sobretudo, em um controle de como que essas informações vão fomentar as inteligências artificiais. Porque o Facebook, por exemplo, ele já faz um reconhecimento de face há muito tempo, né? Ele já reconhece... antigamente você precisava marcar alguém numa foto. Depois ele dá uma área de marcação. Hoje em dia ele já marca e diz, essa pessoa. Já vi isso. Quando tem o reconhecimento de face, você não vai precisar falar para mim se você está triste ou se você está alegre. Se você estiver triste, na foto aparecer isso, isso vai fomentar os dados e, obviamente, isso vai poder ser usado por outras perspectivas, né? Mas sim, existe um controle muito grande. A China tem feito isso como uma forma de coibir a população para crimes, né? Ou para atitudes que não são adequadas à legislação deles.
mas existe um controle e uma tendência muito grande. Professor, tem até o neuromarketing agora, que exatamente estuda essas reações que a gente tem, porque a gente expressa essas reações, né, pela expressões faciais mesmo, né, alegre, triste, preocupado, né, e a ideia desse reconhecimento do ponto de vista comercial também é esse, né, de você ver a reação então do seu público para essa né, para um determinado comercial, para um determinado post, né, um produto que está sendo apresentado, para aquela experiência que está sendo proposta. Né? E o Big Data, ele se alimenta basicamente de aplicativos. Hoje em dia, as empresas, é um desafio muito grande, porque é uma quantidade imensa de dados para elas coletarem num tempo muito pequeno, para que dê tempo de tomar uma decisão de marketing importante e que você consiga ter resultado com aquela decisão. Então, hoje existe realmente esse grande desafio. Mas a gente consegue através de aplicativos, porque eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu faço é entrar no Twitter para ver o que está acontecendo no Brasil, no mundo, não sei o quê. Depois eu vou verificar no Waze como é que está o trânsito. Depois eu saio, vou dar uma olhada para saber como é que estão as linhas de metrô. Quando eu saio do metrô, eu vou alugar uma bicicleta ou um patinete. Tudo isso você está fazendo por aplicativo. E seus dados estão lá. E se você faz isso todo dia, toda semana, nos mesmos lugares, então as empresas têm acesso. Como é que você vai conseguir acessar tantos dados se não for por softwares de Big Data, né? Então não tem como você hoje não fazer através disso. É muito importante a gente entender que as nossas informações estão lá. Você está jogando e elas estão lá. O que as empresas vão fazer com isso, a gente não sabe. A gente está no momento, então, de aceitação cega dessa nova tecnologia, dizendo, que bacana, agora eu consigo, vai facilitar a minha vida e tal. O próximo momento, depois dessa aceitação cega, é essa crítica que a gente está falando hoje aqui, e depois disso, uma regulação dessa história e um controle da própria sociedade, esse controle vai vir da própria sociedade? A regulação já está acontecendo de fato agora. Tem a LGPD, que agora ela foi criada no decreto, ela foi regulamentada. Lei Geral de Proteção de Dados. LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, que é inspirada na lei europeia também de proteção de dados, né? E aqui, então, no Brasil, ela começaria a ser implementada esse ano, e aí adiaram por mais um ano. Então, por hora, agosto do ano que vem, as empresas vão ter que se adaptar na coleta dos dados pessoais, no tratamento desses dados. Então, essa lei cria chamados dados sensíveis, então dados de saúde, de raça, né? Esses dados eles consideram como dados sensíveis, então, teoricamente, as empresas não vão poder utilizar esses dados ou para fazer análise ou para fazer ofertas de produtos, né? Enfim, a LGPD, então, ela estrutura esse primeiro momento dessa transição. Eu acho que ela visa também fazer com que a gente pense um pouco mais nesse poder que a gente tem, né? Nessa moeda de troca que a gente tem, que são os nossos dados que a gente fornece todo dia, e é isso, né? Então, a gente acordava antigamente, a primeira coisa era escovar o dente. Não, hoje a primeira coisa é entrar em alguma rede social para ver o que está acontecendo, né? O telefone ele fica ao lado, né? Antigamente você acordava, escovava os dentes e ligava uma TV, hoje lia um você jornal. acorda e vê o telefone. Né? Você acorda, você bota a mão e pega o telefone, né? A gente está falando agora, entrando em limites éticos das empresas e tal, mas é muito fácil burlar esse limite ético, né? A empresa, amanhã você cria uma nova tecnologia que, né, a Lei Geral de Proteção de Dados não cobre, né? Tudo é muito dinâmico e muito rápido nesse mundo da internet, e parece que esse limite ético ele nem sempre ele é respeitado, né? E as empresas, as companhias, de uma maneira geral, os programadores. O que você acha dessa questão da ética ou da falta de ética dentro desse ambiente tecnológico? Bem, grandes empresas têm defendido muito isso, né? E tem tido problema, né? O Facebook na Europa, né? O Google também, com exposição de dados. Mas mesmo aquelas empresas que defendem a questão ética do uso da informação,
são pegas em algum momento usando, né, saindo desse limite da ética. Mas aí paga-se uma multa, muitas vezes... Dependendo do país e da legislação, né? E está resolvido o problema só pagando uma multa? É questão financeira? Quer dizer, será que não existe uma outra maneira, né, de trabalhar com essa empresa ou de punir essa empresa, né, sem ser com a questão financeira? Eu acho que existem dois momentos. Primeiro, um momento legal, né, onde precisa-se haver uma regulação e leis muito rígidas sobre esse uso, e uma auditoria, um controle sobre esse uso, mas precisa também ter uma consciência de quem usa, né, sobre a informação que ele está passando e o que eventualmente aquela empresa pode usar. Precisa ter uma pressão da sociedade em cima de casos onde se descobre que deixou a ética de lado e deixar também essa empresa de lado. Se começar a haver um tensionamento jurídico, mas um tensionamento social, chega um momento que, por mais que uma empresa ela pode ganhar economicamente sobre o uso indevido dos dados, ela vai saber que ela criou-se um limite para ela, né? Mas eu não acredito que as empresas vão criar por si só um limite por ser ética. Não vejo essa possibilidade tão facilmente assim, não. Pois é, esse tensionamento social e esse tensionamento jurídico, né, chegam às vezes muito depois do que as mudanças da tecnologia, né? E isso ainda a gente não conseguiu ainda um mecanismo eficaz que a gente consiga acompanhar essa mudança, não é isso, gente? A LGPD agora, ela prevê uma entidade, uma entidade de regulação, né, da questão dos dados, né? Entidade reguladora de dados nacional, alguma coisa assim. Havia sido regulamentado pelo governo Michel Temer, agora o atual governo fez adaptações, por isso que foi prorrogada a implementação dessa instituição que vai exatamente ser um ouvido para a sociedade, né, para a sociedade poder reclamar, estão usando meus dados de uma forma que eu não autorizei, né? Ou essa entidade reguladora, ela vai poder aplicar multas, vai poder receber reclamações por parte do usuário. Seria o CONAR, né, que é o Conselho de Autorregulamentação Publicitária, né? Seria mais ou menos o CONAR da área de gestão de dados, né? Mas o caso da Cambridge Analytica, por exemplo, né? Foi nas eleições dos Estados Unidos. Exato, foi um caso muito forte, assim, eu acho que foi um divisor de águas, porque o Facebook se deu conta de, puxa vida, né? Se fizeram isso de uma forma tão fácil, utilizando a nossa aplicação, o que mais podem fazer? Né? E tanto que depois o Zuckerberg fez uma autocrítica, disse, olha, a gente vai mudar alguma coisa, mas na prática a gente não Mas viu. ele fez também porque as ações estavam caindo ali. Né? E na prática assim, a gente não viu, né? Os nossos dados continuam à disposição, né, do Facebook e dos seus parceiros comerciais. Né? Então, gente, para a gente terminar a nossa conversa, né? Controle, não controle, a gente está sendo controlado pelos aplicativos ou não. Não quer ser controlado, não tem smartphone, fique offline, faça um detox de internet, de redes sociais, dessa conexão. Vá para o interior ou vá para uma praia e dê um tempo dos aplicativos. Tem um movimento internacional que agora é 30 minutos, chama 30 minutos. Ou seja, você se propõe a utilizar apenas 30 minutos do seu dia para acessar redes sociais, né? Então, eles até propõem, em vez de procurar notícias da rede social, pegue um portal de um jornal que você goste, né? Então, eles sugerem essa limitação, 15 minutos de manhã, 15 minutos à tarde. Um outro movimento forte é o do detox, né? Ela passe aí uma semana sem celular para você ver o que acontece. É difícil, né? Muita gente não consegue passar esse tempo todo, mas é uma proposta interessante, né? Vai lá para como é aquela serra do Jalapão, que não tem... Lá em Tocantins. Exato, né? Lá não tem sinal de nada, então lá você vai ficar mesmo detox forçado, né?
Tá certo, gente. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês. E o programa de discussão de hoje termina aqui. Lembrando que você pode rever todo o conteúdo no canal da TV Alesp, no YouTube. Nós esperamos vocês no próximo programa, discutindo um outro assunto de relevância para a sociedade. Até lá. Aplicação. Vale a pena. Muito bom.